Fala pessoal, essa aqui é uma aula bônus sobre o gerenciamento de acidente de múltiplas vítimas, então vou fazer um apanhado geral aqui de tudo, então não vou cortar também, então vou falar muito então, vou fazer muito né, fazer muito sei o que vamos só desenrolar para ficar o mais natural possível. Eu gosto muito de fazer essas aulas um pouco mais informais, para às vezes dar algum trejeito para que você possa melhorar a sua aula também, né? E para que eu possa me assistir e melhorar a minha aula também. Então, nessa fase aqui, a gente já fez toda a trilha de conhecimento, então passando lá tudo certinho, como passar cada aula. Dessa aula aqui vai ser uma aula um pouco mais solta, para entender mais ou menos como que foi que chegamos a todo esse sistema e sistematização de gerenciamento de acidente de múltiplas vítimas. Então vai ser uma aula longa, se prepara aí, senta aí, não vou separar ela em tópicos. Se você quiser uma coisa mais separadinha, tem todo um módulo aí de gerenciamento para você. O que a gente precisa entender? No gerenciamento de acidente de múltiplas vítimas, é a mesma coisa que um atendimento convencional. Só que a gente está fazendo ele em série. Pensa lá do Henry Ford, né, que fez os carros, né, que ele teve que fazer em série. Fazer um carro de um jeito e fazer uma série de carros de outro jeito. Mesma coisa, fazer o atendimento de uma pessoa é de um jeito. Se eu for fazer o atendimento de 50 pessoas, eu tenho que usar um outro método, mas aquele padrão é o mesmo. Pensa que eu vou construir um carro em série. Se eu for construir um carro, eu tenho que construir pelo menos o primeiro carro. Então, por isso, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? É que a gente tem que entender qual que é a base. Qual que é a base de um atendimento normal? Então, nós temos lá, seja ele utilizando o protocolo do PHTLS ou da Off-Downside, que são os protocolos que mais tem aqui no Brasil, né? Eles têm alguns princípios. E os princípios são 4 avaliações. Então, a avaliação geral do paciente, ela consiste em 4 avaliações. A primeira avaliação é a avaliação da cena. A segunda avaliação é a avaliação primária. A terceira avaliação é a avaliação secundária. E a quarta avaliação é a avaliação continuada. Ficou bem bom esse quadro aí, né? Essa aula ela vai começar super fácil e aí depois ela vai complicando com o tempo. Mas é bem tranquilo. A avaliação geral do paciente ela consiste em 4 avaliações. A avaliação da cena, primária, secundária e avaliação continuada. Agora a gente vai destrinchar aqui uma avaliação de cada vez, para depois a gente jogar para avaliação e o que seria do múltiplas vítimas. Mas aqui eu já vou fazer uma aula um pouco mais tendenciosa para o atendimento de múltiplas vítimas. Então vamos lá de novo, né? Colocamos aqui. A avaliação da cena. Como que eu vou fazer a avaliação da cena? Como que eu vou deixar a cena segura, né? Eu sempre gosto de perguntar para as pessoas que, quando eu estou dando aula, quando começa a segurança da cena? Aí o pessoal vai falar, quando eu chego no local e começo a delimitar a área de atuação, zona quente, zona morna, zona fria. É ali que começa? Aí eu fico instigando. Vocês têm certeza? Será que não é um pouco antes? E aí o pessoal pensa. E aí, não, eu acho que é um pouco antes. Deve ser quando eu recebo a chamada. Porque quando eu recebo a chamada, eu já vou ver os recursos adicionais, eu vou ver quem que eu preciso acionar. E aí eu vou questionando, até a gente chegar a entender que a avaliação da cena ela começa muito, muito antes. E como que ela é feita? Ela é feita em 3 níveis. O primeiro nível é o nível pessoal. O segundo nível são os terceiros que vão estar envolvidos na cena. E o terceiro nível é a vítima. Dessa maneira que é feita. No nível pessoal, nós também temos 3 tópicos para poder entender. Que o primeiro é o conhecimento técnico. Que é um N. Conhecimento técnico. Vou colocar um CT que fica mais fácil. Eu vou fazer como eu sempre faço. Eu estou aqui, fechou aqui, fica mais fácil de vocês entenderem também. Conhecimento técnico. O que a gente está fazendo aqui? A gente está deixando a cena da próxima ocorrência mais segura, tanto para vocês quanto para mim. Porque a gente está olhando algumas técnicas, olhando algumas maneiras de fazer, tendo experiência, e isso faz com que a próxima ocorrência fique mais segura. Então, se a gente for parar para pensar quando que começa, lá no teu primeiro curso de socorrista começou a segurança da cena, porque lá você começou a estudar. Aqueles professores passaram para você experiências que te ajudaram e ainda te ajudam em toda a sua vida. Então, esse momento agora que você está aqui se capacitando com esse curso virtual, você está deixando a cena da sua próxima ocorrência segura.
E a partir de que você tem um conhecimento técnico adequado, que você sabe aonde você está indo, né, conhece as ameaças, os riscos, você vai saber qual equipamento de proteção individual e equipamento de proteção coletiva utilizar. Primeiro você tem que ter o conhecimento técnico. Certa vez eu fui questionado por um superior porque nós não tínhamos o EPI para combate a incêndio em vegetação. E aí o combatente lá que estava comigo, eu autorizei que ele ficasse só com a parte de baixo do estrutural, e aí de camiseta, balaclava e um batedor e jogando água. Por quê? Porque não tinha o combate a incêndio florestal, que é uma roupa mais leve. Aí eu fui questionado por que aquele cidadão não estava com a roupa completa do combate a incêndio estrutural com IPR. Você está maluco? Como que eu vou colocar o cara com IPR, com combate a incêndio estrutural completo, para apagar incêndio de vegetação? Não dá, o cara não vai ter condicionamento físico para isso. O que quer dizer? Não tem o conhecimento técnico. Então ele utilizou o equipamento de proteção errado. Na cabeça dele, qualquer tipo de incêndio teria que ser o combate a incêndio estrutural. Não, mas o IPI de combate a incêndio estrutural é para incêndio estrutural. O IPI de combate a incêndio florestal é outro. Eu tenho que olhar e ver qual que é a capacidade física que aquele IPI vai ter com o combatente. Então, quando eu preciso ter o conhecimento técnico para saber o que IPI utilizar. Não é EPI por EPI, né? Vou usar o EPI de aproximação, lá de combate a incêndio, para fazer um atendimento numa ambulância. Não, são EPIs diferentes. Isso aqui é muito importante a gente entender, principalmente trazendo para o cenário de múltiplas vítimas, porque a gente vai fazer, depois a gente vai ver, né, separação de setores. Então, as equipes que estão lá na área quente, que é a equipe de resgate, eles vão ter, depende da ocorrência, eles vão ter vários tipos de EPI diferentes. Se for um produto químico, ele vai ter lá uma classe A. Se precisar fazer um resgate em altura, ele vai estar todo com equipamento de resgate em altura. Só que a equipe que está lá no hospital de campanha, eles vão utilizar outro IPI, que é o IPI que geralmente é utilizado nas ambulâncias. Entendeu? Cada IPI vai ser utilizado em um setor. Conhecimento técnico, equipamento de proteção individual e coletivo e o condicionamento físico, e condicionamento emocional. Esses são os 3 fatores, 1, 2, 3, que fazem com que a ocorrência fique mais segura a nível pessoal. O condicionamento físico, você pode falar assim, eu para ser socorrista de ambulância não preciso ter um bom condicionamento físico, posso estar fora de forma. Não, até pode. Você vai conseguir chegar até e fazer um atendimento. Só que concorda comigo, uma pessoa que está com bom condicionamento físico, ela vai chegar até o local da ocorrência, ela vai ter uma maneira de pensar, né? Ou a cabeça dela vai pensar muito rápido, ela vai ter pensamentos mais assertivos. Por quê? Porque não cansou para ela chegar até ali. E aqui a gente fala sobre o condicionamento emocional, não vou falar nessa aula, mas a gente tem aulas específicas sobre isso, que é uma das partes mais importantes do atendimento e é muito negligenciada. Já foi o tempo onde você tinha aquele socorrista indestrutível, né, que não falava dos seus sentimentos, passava por situações extremamente complexas e não falava sobre aquilo. E é justamente nesse momento aqui, estudando sobre acidente de múltiplas vítimas, que você tem que entender que ninguém está preparado para poder fazer um atendimento em uma creche onde tem dezenas de crianças que foram assassinadas e a última criança ficou com um machado preso na cabeça. Ninguém está preparado para isso. E esse condicionamento emocional é importantíssimo, tanto para se preparar para esse tipo de ocorrência, para também depois que acontecer, você ter esse cuidado de manter o seu condicionamento emocional em dia. Nós, que trabalhamos na área da emergência, a gente está suscetível, né? Estamos expostos a situações que a maioria das pessoas não estão. Então, nós acabamos, às vezes, ficando um pouco frio, passamos por situações onde podemos perder a empatia, e aí a gente tem que fazer o quê? Tem que cuidar com o nosso equilíbrio emocional. E aí, essas 3 maneiras são as maneiras que eu faço para ter a minha cena protegida, né, a segurança da cena a nível pessoal. A nível de terceiros, tem uma palavra que ela fica reverberando aqui, né, que é a palavra prevenção. Então, tudo que eu faço para proteção a nível de terceiros é para prevenir que outras pessoas se envolvam naquele acidente. Então, quando eu faço lá a delimitação, né, delimitar áreas de atuação, que é zona quente, zona morna e zona fria. Quando eu faço isso aqui, eu estou prevenindo que outras pessoas se envolvam naquele acidente. Então, o que reverbera aqui é essa palavra de prevenção.
Então aqui eu faço a separação das zonas de trabalho. Quando eu falo em fazer a segurança a nível de vítima, eu posso tornar o local seguro, ou levar para um local seguro. São as duas maneiras, né? Vou dar um exemplo. Acidente de trânsito, resgate veicular. 2 automóveis colidiram. O que eu vou fazer? Eu vou delimitar as zonas de trabalho e vou estabilizar aqueles veículos. O que eu estou fazendo? Eu estou tornando o local seguro. E aí ali eu faço atendimento e depois eu faço a extração da vítima. Salvamento aquático. A vítima está sendo arrastada pela corrente de retorno. Eu não consigo secar a água do mar e ele cair na areia. O que eu vou fazer? Eu vou levar a vítima para o local seguro. Então eu vou até lá, faço o resgate e trago a vítima para o local seguro. São as duas maneiras que a gente tem para fazer. Essa aula específica é sobre o gerenciamento de acidente de múltiplas vítimas. Quando eu voltar aqui, a gente vai ver como que a gente vai montar esses 5 pilares. Esse aqui é o sistema que a gente utiliza para poder fazer a segurança numa cena de ocorrência. Então ela é feita em 3 níveis. O primeiro nível é o nível pessoal, que é conhecimento técnico, IPI e IPC, equipamento de proteção individual e coletivo. Condicionamento físico e emocional. Preciso regular isso aqui para o meu pessoal ficar firme. Depois faço a prevenção através de delimitação de zonas de trabalho e depois eu torno um local seguro ou levo a vítima para um local seguro. Deixa eu apagar aqui. Essa aqui é a avaliação da cena. Essa revisão aqui de como fazer um atendimento ela é importantíssima para o atendimento de múltiplas vítimas. Porque é a base. Como que eu vou... O atendimento a múltiplas vítimas é como se eu estivesse correndo, né? Então, para poder correr, eu tenho que saber andar antes. Então, para poder atender múltiplas vítimas, eu tenho que saber atender uma. Então, a gente viu agora a avaliação da cena. Essa aqui já está matada, a gente já sabe como fazer. Agora a gente vai para a segunda avaliação, que é a avaliação primária. A avaliação primária, ela inicia formando uma impressão geral do paciente. A gente forma uma impressão geral do paciente. Você tem isso no seu material didático, né? Os pacientes, nós temos 2 tipos, que é o paciente de trauma e o paciente clínico. Dentro do paciente de trauma, nós temos 2 tipos, que é o trauma localizado e o generalizado. Qual que é a diferença? Localizado, você foi lá, fez um prato de comida e foi inventar de comer assistindo televisão. Aí quando você está indo lá, você bateu o dedinho do pé no sofá e fraturou aquele dedinho. Precisa colocar colar e maca no cara que fraturou o dedinho levando um prato de comida até o sofá? Não precisa. Por quê? Porque a fratura é localizada, é só naquele lugar. Diferente da fratura do trauma generalizado, que é quando a pessoa está descendo, né? Imagina você descendo um morro de bicicleta e passa um cachorro na frente. Você atropelou o cachorro e veio caindo. Bateu os costas, bateu a cabeça, bateu a canela, bateu a barriga, bateu tudo. Se ralou completamente. Eu não sei quais foram as áreas que bateram. Então é um trauma generalizado. Esse cara aqui, como eu não sei a área, ele precisa de um atendimento diferenciado. Depois que eu classifiquei, né, eu vou fazer uma escala de nível de responsividade. Prestem bastante atenção, porque isso aqui vai acontecer também no múltiplas vítimas, né? Então primeiro eu faço uma escala AVDI. Primeiro vejo se ele está alerta, depois faço um estímulo verbal, depois eu verifico um estímulo físico para ver se ele sente dor e se ele não respondeu a nenhum desses 3, essa vítima está inconsciente. O que eu preciso entender a respeito da avaliação primária? A avaliação primária ela é o ato de identificar e corrigir problemas que ameaçam a vida a curto prazo. Então, aqui eu identifiquei que a vítima está inconsciente. Se a vítima respondeu um desses estímulos aqui, ela vai estar consciente, ela vai direto para a avaliação secundária. Por quê? Porque se ela está inconsciente, o próximo passo é ver se ela tem... Vou fazer o suporte básico de vida nela. E aí, para poder fazer o suporte básico de vida, eu tenho que entender que existem algumas preferências para poder fazer uma RCP de alta qualidade. Então, eu venho aqui e separo o que é de hipóxia do que são casos cardíacos, cardiogênicos, dentro do suporte básico de vida, tá? Isso aqui é o suporte básico de vida. Casos de hipóxia, nós temos o trauma, nós temos o afogamento, nós temos o OVACI, que é a obstrução de vias aéreas por corpo estranho, e temos também a intoxicação. São todos casos de hipóxia. Casos de parada cardíaca com problemas do coração, infarto agudo do miocárdio, tudo aquilo, coração. O que eu preciso entender aqui?
Para cada um desse aqui, eu vou ter um protocolo diferente de atendimento. Para trauma, o protocolo referência se chama Pré-Hospital Trauma Life Support, PHTLS. Para afogamento, a gente utiliza a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, Sobrasa. Para OVACI e intoxicação, a gente utiliza a American Heart Association, que é a mesma que utiliza para problemas cardiogênicos, a American Heart Association. Então, qual é o protocolo aqui do trauma? A gente usa o PHTLS, ele fala X, controle de hemorragia ativo inicialmente, depois eu faço uma abertura de vias aéreas, identifico a respiração, circulação, sinais diagnósticos e faço a exposição da vítima. Se for um caso de afogamento, eu faço a abertura das vias aéreas, verifico se tem boa respiração, faço 5 ventilações de resgate, depois 30 compressões por 2 ventilações se tiver um socorrista, 15 compressões por 2 ventilações se tiver 2 socorristas. Se for 1, são 5 ciclos, se for 2, são 10 ciclos. Depois eu vejo circulação. No caso de OVACI ou intoxicação, eu vou fazer a manobra subdiafragmática, também conhecida como manobra de Heimlich. No caso de OVACI, a vítima ficou inconsciente, eu verifico se ela não respira, aí eu inicio o ABC, abertura das vias aéreas, compressão, ventilação. No caso de intoxicação, principalmente por opioides, a vítima só vai voltar a respirar se for utilizada naloxona para que ela volte a respirar. Então são situações, aqui no Brasil não é muito difundida essa informação, fora ela é bem difundida. E nos casos de parada cardíaca por causas cardiogênicas, então eu inicio com a compressão torácica, depois eu faço a abertura das vias aéreas e fecho a respiração. Isso aqui é uma RCP de alta qualidade. O que acontece no cenário de múltiplas vítimas, por que eu estou passando isso aqui? Porque é interessante vocês entenderem, porque isso aqui, a gente está falando de múltiplas vítimas, geralmente é trauma. Então você precisa entender esse protocolo aqui para poder entender o que vai acontecer lá na frente. Depois que a gente identificou aqui o trauma, a gente vai fazer uma escala de prioridade de atendimento. Tem gente que está utilizando em desuso, né, essa escala CIP, mas eu acho muito interessante ela, principalmente para a gente classificar depois no gerenciamento de acidente de múltiplas vítimas. E aí a gente, quando estiver lá, a gente vai entender por quê. As vítimas críticas são parada respiratória isolada e parada cardiorrespiratória. As vítimas instáveis, o grande problema vai ter aqui, né, as vítimas instáveis e potencialmente instáveis. A regra é o seguinte, tá? Vítimas estáveis são aquelas que têm poucas alterações de sinais vitais. A regra é o seguinte, se a vítima está inconsciente, ela está instável. Essa é a regra. Mas existem algumas exceções, são 4 exceções. A primeira exceção, trauma crânioencefálico. A vítima vai estar conversando com você, só que ela vai estar vomitando em jato, ela vai estar com a pupila anisocórica, talvez com uma otorragia. Ela vai ser considerada como instável, mesmo que ela esteja consciente. Qual que é o outro caso? Problemas respiratórios severos. Problemas respiratórios. Essa vítima também é considerada, vai estar falando com você, mas ela é considerada instável. 3. Trauma de tórax. Tórax estável, né? Pneumotórax, hemotórax são consideráveis. E a última, que é muito importante, que é o choque descompensado. E aí, para a gente entender um pouco aqui do choque descompensado, depois eu volto nessa parte aqui para mostrar para vocês. E aí, o que acontece? Então, vítimas inconscientes, elas estão instáveis. Vítimas conscientes, elas podem ser que elas estejam potencialmente estáveis. Quais são os casos que elas não estão? Nesses 4 casos aqui. Se a vítima está consciente, nesses 4 casos, ela vai ser considerada instável. E essa aqui é a avaliação primária. O que eu preciso tirar daqui da avaliação primária, contando lá para o acidente de múltiplas vítimas? Essa aqui é a nossa segunda avaliação, que é a avaliação primária. Que é o quê? Identificar e corrigir problemas que ameaçam a vida a curto prazo. Se eu identifiquei, eu corrijo. Identifiquei, eu corrijo. Então, eu vou seguir o mesmo caminho. Vocês vão ver que a gente vai seguir o mesmo caminho no múltiplas vítimas. Deixei a cena segura, formei uma impressão geral do paciente. Provavelmente vai ser um paciente de trauma generalizado. Eu vou, de alguma maneira, vou fazer essa escala VDI, vocês vão entender ela com o mnemônico. É um caso de trauma, eu vou ver os critérios de urgência, que é o que é critério de urgência? Hemorragia ativa ou via aérea obstruída. Controle a hemorragia, abro via aérea, faço ventilação. Identifico canais de circulação, sinais diagnósticos e depois faço a exposição da vítima. Vocês vão ver que tudo isso aqui a gente vai fazer lá e vai ser bem legal. E aí, assim eu finalizo a avaliação primária. Essa aula aqui não é sobre
não é um curso socorrista, aqui a gente está fazendo só uma revisão, né? Isso aqui é o básico do básico do básico. O socorrista que está na ambulância, ele tem que saber isso aqui. E aí a gente vai para a próxima avaliação. Qual que é a próxima avaliação? Avaliação secundária. Avaliação secundária. Como que eu faço a avaliação secundária? Pessoal, se já foi identificado os problemas que ameaçam a vida a curto prazo, que é o que acontece na avaliação primária, na avaliação secundária a gente vai fazer o quê? Eu gosto muito de trabalhar dessa maneira que fica mais organizado na minha mente. Eu primeiro vou pesquisar, depois eu vou diagnosticar e aí depois eu vou tratar. É só fazer essas 3 caixinhas. E como que faz isso? Nos casos de trauma, o que acontece? Eu faço um exame rápido, direcionado à queixa do paciente. Depois eu verifico sinais vitais, depois eu faço uma entrevista. No caso clínico, a entrevista vem primeiro. Faço uma entrevista, depois eu faço o exame direcionado à queixa do paciente, o exame rápido, e depois os sinais vitais. No caso de trauma, ainda depois que eu faço isso, eu faço uma avaliação física detalhada, para poder identificar o que está acontecendo com essa vítima. Vocês vão identificar que tudo isso aqui vai ser feito lá no nosso gerenciamento de acidentes de múltiplas vítimas. Aqui, né, só para relembrar, a entrevista a gente usa um mnemônico chamado SAMPLE, que é sinais e sintomas, alergia, medicamento, passado médico, líquidos e eventos, para a gente conseguir entender. O que é o pesquisar? Então, quando eu pergunto para a vítima onde ela está com dor, quando eu afiro os sinais vitais e quando eu faço essa entrevista, estou fazendo o quê? Estou fazendo uma pesquisa. Estou pesquisando. Depois que ela vai me dar essas informações, eu vou gerar um diagnóstico e a partir do diagnóstico eu gero um tratamento. Vamos dizer, um caso de afogamento. Olhei para a vítima, ela está com pouca espuma na região da boca e do nariz. Se ela está com pouca espuma na boca e do nariz, eu pesquisei, formei um diagnóstico de grau 2 de afogamento. Aí eu faço repouso, aquecimento, oxigenação, repouso, aquecimento, tranquilização, oxigênio 5 litros por minuto, posição lateral de segurança, vou fazer o tratamento dessa vítima. Se é uma vítima de hemorragia, um caso de fratura, onde você está com dor? Ah, estou com dor na minha perna. Teve uma fratura na perna, feriu os sinais vitais, está com a pressão baixa, está com taquicardia, está pálida, sinais e sintomas de uma hemorragia. O que eu faço? Eu pesquisei, essa vítima está com uma hemorragia e uma fratura. Aí eu pesquisei, gerei um diagnóstico, está com uma hemorragia e uma fratura e faço o tratamento. Então, a avaliação secundária, durante um tempo, né, principalmente lá quem veio dos protocolos da OFF e da USAID, ela foi chamada de avaliação dirigida. Que é o quê? Eu vou dirigir o atendimento para a necessidade do paciente. Eu tenho outras caixinhas, chamada queimadura, chamada TCE, chamada TRM. O que acontece? Quando eu pesquisar, na hora que eu for formar o diagnóstico, eu pego uma caixinha dessa, é queimadura, essa queimadura eu trato desse jeito, entendeu? É assim que funciona a avaliação secundária. Só isso. Depois, né, que a gente passa por essa avaliação secundária, qual que é a próxima avaliação? É a avaliação continuada, porque aqui ele já foi estabilizado. A nossa intenção aqui é estabilizar essa vítima. Prestem bastante atenção nesses termos, tá? Nesses termos técnicos, né? Estabilização, extração, retirada da vítima das ferragens, né? Corrigir problemas que ameaçam a vida a curto prazo, classificar. Então a gente vem aqui para a quarta e última avaliação, a avaliação continuada. Então é a primeira, segunda, terceira e quarta avaliação. Como a gente classificou lá na escala CIP, os pacientes, né? O que acontece? Os pacientes críticos é uma vítima só. Então, os pacientes críticos, a gente não tira a atenção dele, porque ela vai estar em parada respiratória, então faço uma ventilação a cada 6 segundos para adulto, ou ela vai estar em parada cardiorrespiratória, que é 30 compressões por 2 ventilações, se eu tiver em um socorrista, nos casos de afogamento, né? Ou, se eu tiver em 2 socorristas, 15 por 2, 10 ciclos nos casos de afogamento. Em outros casos, é só 30 por 2 full, né? E aí, qual que é o X da questão? A cada 3 minutos, de 3 a 5 minutos, eu vou rechecar uma vítima instável, e aqui vítimas potencialmente estáveis e estáveis a cada 15 minutos. Essa é a regra, isso aqui é o básico do básico do básico de um atendimento. As 4 avaliações
e como é feito. Tá certo que eu passei ela super rápido, mas você já conseguiu entender bem todo o assunto. Vou tomar um pouquinho de água porque a garganta agradece. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai trazer isso aqui para as múltiplas vítimas. Então, da mesma maneira que foi feito um algoritmo aqui, para que a gente entenda, isso fica mais fácil de entender na nossa cabeça, eu vou fazer um algoritmo agora para as múltiplas vítimas. Então, o que a gente faz? Vamos aqui, vou fazer com preto aqui, vai ficar melhor, eu acho. Primeiro, vamos fazer um quadrado, grande aqui, retângulo, quadrado, tá aqui. Fechou. Vamos começar pela primeira avaliação. Só que agora a gente está atendendo múltiplas vítimas. Quando a gente está fazendo a primeira avaliação, lá, qual que é a palavra mais importante que a gente tem que pensar quando a gente está fazendo a avaliação da cena? Eu começo com S, vou ajudar vocês. Vou até colocar um S em vermelho aqui, ó. S. Segurança. Essa é a palavra mais importante. E por que eu fiz esse quadrado tão grande? Porque a segurança ela é responsabilidade de todos. Não é só do comandante, não é só do resgatista, não é só de quem está na triagem, não é só de quem está no hospital de campanha, não. Segurança é responsabilidade de todos. Qual que é o próximo passo? Depois que eu entendo que a segurança é a minha prioridade. Eu tenho que, aqui eu vou falar sobre um conceito, a gente conhece muito na química e na física, é o conceito de entropia. A entropia é o grau de desorganização de um sistema. No gerenciamento de acidente de múltiplas vítimas, no atendimento, você tem muita entropia, porque você está acostumado com um tipo de informação, que é um motoqueiro caído na via pública. Então aquilo já está comum para você. Você atende isso aí direto, daí você vai lá, sabe o que fazer, sabe o passo a passo. Só que no múltiplas vítimas você vai ter muita informação. É muita vítima, a cinemática ela geralmente é muito feia, vai ter muito curioso, vai ter muita gente desesperada, assustada, a própria equipe de resgate ela fica perdida, todas as agências, né, até alguém fazer isso aqui que a gente vai fazer. Então, quanto mais cedo isso aqui for feito, mais fácil vai ser de organizar. Por quê? Porque essa entropia ela só vai aumentando. E como que você faz para diminuir a entropia? Você vai segmentar, você vai dividir em pedacinhos, é como se você tivesse um monte de bolinha de diversas cores. O que você vai fazer? Você vai pegar cada bolinha e colocar no seu quadradinho para separar e aquilo começar a ficar mais organizado e você diminuir o nível de entropia desse sistema. E como que a gente vai fazer isso? A gente só consegue fazer isso gerenciando. Então aqui eu vou fazer o G aqui de gerenciamento, que é o que a gente vai fazer agora. Gerenciamento. Então a gente vai fazer o gerenciamento. Quem é responsável por esse gerenciamento? É o comandante, CMT. E ele vai fazer através de dois sistemas, que é o SCI, né, ou SCO, que é a mesma coisa, de um sistema, né? Só que quando a gente for montar o SCI e SCO, ele fica muito complexo, porque vai ter o centro logístico, vai ter a imprensa, e ele é mais utilizado para desastre. Em algum momento você começa aqui com essa técnica que eu vou passar para vocês de gerenciamento de múltiplas vítimas, e depois, quando chegar já mais pessoas, principalmente pessoas de comando, eles estabelecem todas as partes do SCI e SCO. Então, nesse primeiro momento, pensa na segurança como primeiro lugar. Depois você inicia a fazer o gerenciamento. Depois que você fez o gerenciamento, que é essa parte aqui, o que a gente vai começar a pensar? Aqui a gente já está estabelecendo os 5 pilares. Eu preciso estabelecer esses 5 pilares de atuação para poder separar as caixinhas. Lembra que eu falei? Porque o nível de entropia está muito alto. Então, eu vou separar aqui em algumas equipes táticas. Eu vou separar em algumas equipes táticas. Algumas decisões das equipes táticas, quem vai definir é o líder de cada equipe, não o comandante. O comandante ele vai fazer o gerenciamento como um todo. O comandante não vai definir se a equipe de resgate vai descer utilizando freio 8, ou ID, ou clout, ou maestro. Ele não vai definir. Ele vai definir o quê? Que precisa descer e recuperar aquela vítima. Quem vai fazer é a equipe tática. Então eles precisam ter essa autonomia. E agora você, como comandante, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que iniciar o gerenciamento. Diferente de uma ocorrência normal, você precisa... Lembra que lá nos níveis você vai fazer a delimitação das áreas de trabalho?
Então, você chegou lá, delimitou, vou fazer um desenho aqui e depois vou apagar. O acidente aconteceu aqui. Essa área aqui, ó, ninguém acessa. Quem acessa vai ser só a equipe de resgate e a equipe de triagem. Depois você vai fazer uma área, que essa primeira é a área quente, que é a área do acidente. A área morna, que é a segunda, é só o translado entre a equipe de resgate ou um ponto de apoio para triagem. Então, a vítima está muito difícil de acesso. Tira ela até um ponto de triagem, faz essa triagem aqui, depois joga para a zona fria. O hospital de campanha, ele tem que ficar na zona fria. Hospital de campanha. O posto de comando tem que ficar na zona fria. Imprensa na zona fria. Logística na zona fria. Polícia na zona fria. Zona morna é uma zona de transição. Zona quente fica equipe de resgate e equipe de triagem. Equipe de transporte e tratamento fica na zona fria. Zona quente é só transição. Então, o que a gente vai fazer agora? Já que vocês entenderam, né, a delimitação das zonas de trabalho, agora a gente vai para a área de tratamento. Tratamento. A gente inicia o trabalho montando uma área de tratamento de vítimas. A maioria das pessoas que chegam num acidente de múltiplas vítimas, eles querem fazer o quê? Eles querem ir lá para a triagem. Mas não adianta você fazer a triagem se não tiver uma equipe para fazer um resgate. E não adianta você ter uma equipe de resgate se tu não tiver onde levar essas vítimas. Então a primeira ação é você organizar tudo isso. Então você assumir o comando formalmente. Meu nome é Felipe Lucena, estou assumindo o comando da operação. Separei em equipes táticas, então vou colocar um líder para cada equipe dessa e fiz uma área de tratamento. Tem que ter um líder aqui. Depois que eu fiz a área de tratamento, ó, aqui vão ficar as vítimas. O que eu faço? Eu faço uma área, eu separo a equipe de resgate. Ó, você vai ser responsável pelo resgate. Chegou um monte de bombeiro na cena. Tá? Você aqui é o líder, você é o mais qualificado, seja por hierarquia, né, mais antigo, ou seja funcional, você é o que tem mais habilidade técnica, você vai ser responsável pelo resgate. Aqui, ó, a equipe de triagem. A equipe de triagem, ela está dentro da equipe de resgate. A gente já vai ver por quê. E por último, mas não menos importante, a equipe de transporte. Isso aqui são os 5 pilares. O que você fez? Você montou o primeiro pilar, aqui que é o comando. Depois o segundo pilar, que é a área de tratamento. Terceiro pilar, área de equipe de resgate. Depois, equipe de triagem, quarto pilar. E o quinto pilar, equipe de transporte. E a gente vai ver como isso aqui vai funcionar. Então, nesse primeiro momento, o que a gente fez? A gente ainda está organizando a cena. Estamos diminuindo o nível de entropia desse sistema. Vocês conseguem entender que a gente separou em setores? E agora fica mais fácil a gente colocar em caixinhas? Por quê? Porque chegou uma ambulância que ela está com o pessoal da enfermagem. Onde eu vou colocar? Área de tratamento. Um enfermeiro, um médico aqui, tá louco. Isso aqui é recurso para a vida, vai salvar muita gente. Qual que a maioria das pessoas querem fazer? Chega o médico lá, pô, ficou 10 anos estudando medicina, para quê? Para chegar e fazer triagem? Não, pô. Triagem quem vai fazer é o cara que vai estar sendo apoiado pela equipe de resgate. O médico vai estar no hospital de campanha fazendo regulação e tratando essa vítima, fazendo que viva o máximo de pessoas possível. Chegou um monte de bombeiro, aí coloca os bombeiros na triagem, os bombeiros no tratamento e o médico para fazer resgate. Parece cômico, né? Parece ilógico, mas é exatamente isso que acontece. Então, eu como comandante, eu vou separando e aí eu coloco nomes, né? Vai ter um responsável aqui, um responsável aqui, um responsável aqui. Quem conversa com o comandante? Só os 4. Os outros, o pessoal da área de tratamento conversa com o líder da área de tratamento. O pessoal da área de transporte conversa com o líder e quem conversa com o comandante é só os líderes de cada equipe. Aí o sistema começa a funcionar. E como que a gente vai fazer com que isso aconteça, pessoal? Fizemos só a avaliação, matamos aqui agora, quase, né? Ainda não, falta um pouquinho. A avaliação da cena. Beleza. Agora está montado o nosso sistema. E agora a gente vai fazer com que ele funcione. Como que a gente vai fazer ele funcionar? Primeiro, a equipe de resgate ela é responsável por fazer a localização das vítimas. Só a equipe de resgate. A equipe de triagem não vai fazer a localização. Por quê? Porque a equipe de resgate ela vai fazer a localização e o acesso. Ela vai permitir que a equipe de triagem chegue até o local. E depois ela vai fazer a extração, que é a retirada das vítimas da ferragem. Então, depois que a equipe de
que a equipe de resgate fez a localização, localizou, levou a equipe de triagem até lá, aí sim a gente vai começar a avaliação primária. E lá na avaliação primária, né, a gente formou uma impressão geral do paciente, e esse aqui é um paciente de trauma, né, generalizado, estou falando de múltiplas vítimas. Esse paciente aqui, a gente vai fazer um X, A, B, C, D e E com ele. Né? Não é o caso de trauma? Não é o PHTLS que fala isso? E aí o que a gente faz? Primeiro, a gente tem que ver critérios de urgência. O que são critérios de urgência? Hemorragia ativa ou via aérea obstruída. Critérios de urgência. Se for um adulto e ele está com uma hemorragia ativa, o que eu faço? Eu aplico o torniquete. Não penso. Tiro o torniquete e aplico. Sou a equipe de triagem. Identifiquei o cara, não classifiquei ainda. Não coloquei fitinha ainda. Identifiquei que ele está com uma hemorragia ativa, tiro o torniquete e puff, aplico o torniquete. Ainda num adulto. Se ele tiver com a via aérea obstruída, o que eu faço? Eu abro as vias aéreas e verifico se ele está respirando, se ele consegue respirar sozinho. Fechou? Se for criança, hemorragia ativa, mesma coisa, aplico um torniquete na criança. Só que na via aérea, eu abro a via aérea e faço 5 ventilações de resgate e espero a reação da criança. Se ela não reagiu, aí eu já vou para o próximo passo. O que eu estou fazendo aqui? A hora que eu identifiquei os critérios de urgência, qual que é o próximo passo? Corrigir problemas que ameaçam a vida a curto prazo. Se eu identifiquei que tem uma hemorragia ativa, eu coloco um torniquete. Então eu corrigi o problema, entendeu? Se a via aérea está obstruída, o que eu faço? Eu abro as vias aéreas. Eu identifiquei os critérios de urgência e corrigi problemas que ameaçam a vida a curto prazo. Vamos dizer que eu coloquei o torniquete e não adiantou, o cara morreu. Né? O cara não teve sobrevivência lá. Ou então se eu peguei e abri via aérea e ele não voltou. Ou eu abri via aérea da criança e fiz 5 ventilações e ela não voltou. O que eu vou fazer aqui? Eu vou classificar. E aí como que eu vou fazer essa classificação? É simples. Se a vítima abrir via aérea, chequei a respiração, ela está respirando, e ela responde ordem simples, sinais diagnósticos, respondeu ordem simples. Ela consegue caminhar? Se ela consegue caminhar e ir sozinha até o hospital de campanha, é verde. Consegue caminhar? É verde. Não consegue caminhar e respondeu ordem simples, ela só está com dificuldade de caminhar e respondeu ordem simples, é amarela. Todos os outros casos, ela vai ser vermelha se ela estiver viva, e se ela não responder nada disso, ela é preta. Entenderam? Caminhou sozinha é verde. Caminhou sozinha é verde. Ela respondeu respostas simples, mas não consegue caminhar, ela tem uma resposta neurológica ok, mas ela não está conseguindo caminhar por algum motivo, ela é amarela. Se ela não respondeu, ela é vermelha. E aí, se ela estiver morta, aí você não vai fazer RCP. Nesse caso aqui, as vítimas críticas, a gente não coloca recurso em cima dela, porque o que define um acidente de múltiplas vítimas é a quantidade de recurso. Acidente de múltiplas vítimas é quando você tem mais vítimas do que recurso. Seu recurso é inferior. Você tem pouco recurso e você tem muitas vítimas. Então, o que acontece? Localizei, identifiquei os critérios de urgência, corrigi problemas que ameaçam a vida a curto prazo, classifiquei, fiz a extração. Vocês percebem que foi, tudo isso a gente já fez? Então, a avaliação primária ela é feita nesse momento aqui por essa equipe. Quase completo, né? Faltou o quê? A exposição. Então, quando eu venho aqui e vou fazer a estabilização dessa vítima, eu vou primeiro fazer o quê? Expor ela para identificar se eu tenho mais lesões e eu vou fazer o que faz na avaliação secundária, que são as 3 caixinhas. Pesquisar, diagnosticar e tratar. Fechou? Depois que eu trato essa vítima aqui, estabilizei ela, e aí eu vou utilizar o exame rápido, sinais vitais, entrevista, e aí depois exame físico detalhado. Para conseguir fazer a avaliação secundária nessa vítima. Só que aqui a gente está falando de hospital de campanha. E como que a gente vai delimitar esse hospital de campanha? A primeira área aqui é a triagem. Então a vítima veio da triagem,
ela vai estar na primeira lona, que é a lona vermelha. Então, as vítimas com maior dificuldade, elas vão para a lona vermelha. Se morreu, você joga ela para cima, que é a lona preta. Se ela sobreviveu, você joga a lona para o lado, que é a lona amarela. E aí a lona verde, ela vai sozinha, ela anda até aqui. Esse lado de cima são as vítimas não urgentes. E esse lado de baixo são as vítimas urgentes. Quando eu tenho essa delimitação, aqui daí eu vou separar a área de transporte. E a área de transporte ela sempre vai ter que ter o mesmo sentido. As ambulâncias elas são obrigadas a vir sempre no mesmo sentido, para que elas não se bloqueiem. Porque se uma ambulância vem por aqui e outra vem por aqui, já bloqueou, já as outras ambulâncias não conseguem nem andar. Então eu tenho que ter uma área de estacionamento, onde as ambulâncias vão ficar todas estacionadas, e uma área de acesso, para a saída já, para ir para o hospital que for regulado, né? Então, nessa parte de estabilização, eu faço a avaliação secundária. E aí eu identifico a necessidade de transporte. Como que eu vou identificar essa necessidade de transporte dessa vítima? Eu vou separar as vítimas que necessitam de atendimento cirúrgico. Então aqui eu vou fazer uma regulação. Que é o quê? Conversar com o hospital para saber qual vítima vai. Então aqui eu tenho as vítimas que estão aqui em vermelho, as vítimas que estão em amarelo, as vítimas que estão em verde e as vítimas que estão em preto. Essas aqui, elas a gente não vai mais investir nelas. Essas aqui elas podem esperar. Porque vocês lembram lá que a gente fez a escala CIP, que é a escala de prioridade de atendimento? Essas vítimas aqui são estáveis, a gente tem até 15 minutos para ficar com ela. Para atender, né? Para iniciar o atendimento. O grande problema está nessa aqui, ó, que são as instáveis, que a gente tem apenas 3 minutos. Então a prioridade vai ser sempre essa galera aqui. Tem uma aeronave, eu levo essa ou essa? Eu tenho que levar essa aqui. Essas aqui vão demorar para sair daqui. Depois que todas essas aqui saíram, aí essas aqui vão começar a sair. E aí depois essas aqui. Quando eu tenho essa organização, né, identificar a necessidade de transporte, qual vítima tem a necessidade maior de transporte? Essa aqui. Depois essa. Aí depois eu consigo finalizar aqui a avaliação secundária e inicio a avaliação continuada. Que a avaliação continuada é o quê? É a mesma coisa que a gente vai fazer, porque aqui as vítimas já estão, os recursos, né? Quando eu falo em avaliação continuada, a vítima já está com um recurso para ela, já chegou mais equipes de resgate. Então eu trabalho aqui a escala CIP, onde as vítimas críticas a gente não vai investir, porque são pretas. As vítimas instáveis a gente vai rechecar a cada 5 minutos, né? De 3 a 5 minutos. E as vítimas potencialmente estáveis e estáveis a cada 15 minutos, que é a vítima amarela e a vítima verde. E aí, pessoal, dessa maneira, a gente tem uma gestão completa de um acidente de múltiplas vítimas. Desde o gerenciamento da cena, para deixar a cena segura, desde o posicionamento de comando, desde regulação em área de tratamento, saber como que o que vai ser feito lá, o que o médico vai fazer na área de tratamento. Depois eu ainda vou colocar até aqui para vocês os cartõezinhos, né, de como classificar, os cartões para classificação e os cartões para a segunda triagem, que é feita na área de tratamento, que é a continuação, né, do algoritmo. E aí a gente tem essa sistematização, a maneira de fazer esse atendimento. Agora eu vou falar para vocês uma coisa que eu não sei se foi consciente ou se foi inconsciente que eu fiz dessa maneira. Mas eu acredito que vai fazer com que você memorize muito bem esse sistema, porque quando acontece essas paradinhas que vai acontecer agora, a gente memoriza. Eu não sei porquê, mas isso aqui ficou SGT, sargento, que é a minha graduação hoje no bombeiro, Lucena. E aí eu faço segurança, gerenciamento e separo equipes táticas. Localiza a vítima, critérios de urgência, corrige problemas que ameaçam a vida a curto prazo, classifico as vítimas. Faço a extração das vítimas, que é a retirada das ferragens, estabilização da vítima, verifico necessidade de transporte e faço avaliação continuada. Eu faço as 4 avaliações da vítima, trabalho X, ABCDE e eu não me preocupo apenas com a saída delas, mas com a chegada delas no hospital também, fazendo a regulação. Essa foi a aula de gerenciamento de acidente de múltiplas vítimas, essa aqui é a aula sprint, né?
tem uma aula um pouco mais densa, com passo a passo, mas isso aí é o que eu queria apresentar para vocês nesse dia. Fiquem com Deus, espero que essa ferramenta ajude vocês a salvar muita gente. Valeu!